Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais Liberdade. Hoje a gente vai falar a respeito desse desfile que teve agora na Rússia, no 8 de maio, o Dia da Vitória, né? Um desfile já tradicional na Rússia, né? Para enaltecer, né, a força do povo russo, a resiliência, comemora aí a vitória dos aliados, né, sobre o eixo na Segunda Guerra Mundial, sobre a importância que a União Soviética teve sobre isso, sobre essa vitória. Mas vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial a gente sabe que ela se estendeu até ali no Pacífico e o Japão só veio a oficialmente desistir do conflito em setembro, né? O problema é que a Rússia foi muito mais relevante ali no teatro europeu do que no Pacífico, né? Quando ela estava chegando ali no Pacífico para participar do conflito mesmo de maneira contundente, ela queria isso, ela queria de certa forma ter mais influência por mais territórios. O Truman autorizou o uso das 2 bombas atômicas e o governo japonês desistiu ali, né? Mas vamos lá. Então vamos falar sobre o desfile, né? O que teve nesse desfile que foi diferente dos desfiles anteriores, né? Anteriores à guerra, tá? Principalmente o maquinário lá, né? O maquinário bélico, né? Então, desde quando começou aí o conflito ucraniano, esse desfile vem mostrando poucos, né, aparatos militares de última tecnologia, muitos mísseis intercontinentais que tinham antigamente, não tem mais, muitos tanques, não tem mais, porque muitos deles estão sendo utilizados na guerra da Ucrânia e muitos já foram também destruídos. Então, isso aí o que nos mostra que existe um esforço de guerra bem significativo por parte da Rússia, né? Não está sendo nenhum passeio no parque essa guerra que eles promoveram na Ucrânia, contra a Ucrânia, né? Tá custando muito em vida e equipamento bélico. Outra coisa, a gente viu também a participação de tropas norte-coreanas, chinesas, mongóis e vietnamitas. Norte-coreanas estão até participando da guerra, né? Por mais que tenham, né, no começo ali foi tanto a Rússia como a Coreia do Norte negou a participação, agora já é público notório e oficialmente declarado por ambas nações. Os mongóis são, né, tradicionais aliados ali da Rússia. A China também cada vez com os laços mais fortes, né, ainda mais agora com o governo do Donald Trump, mas já de antes, esses laços vêm se fortalecendo, ainda mais depois da invasão da Ucrânia também, né, com todo o esforço do Ocidente para tentar isolar o Putin. Então esses laços vêm se fortalecendo. E o Vietnã, assim, que não deixa de ser uma surpresa, porque o Vietnã é um país que não tem uma relação muito boa com a China, né? Os dois países entraram em guerra em 1979, quando na época o líder chinês, o Deng Xiaoping, autorizou a invasão do exército chinês contra o Vietnã. O Vietnã na época tinha invadido ali o Camboja, né, para acabar com o crime vermelho, acabar com o Pol Pot. A China era aliada, né, da Camboja e invadiu ali o Vietnã, mas eles não conseguiram lograr êxito aí nessa invasão. O Vietnã ficou ocupando o território cambojano até, salvo engano, 1989, né? O que essa guerra mostrou foi que o Vietnã realmente era uma nação bem resiliente, né, contra qualquer nação forte e imperialista. Eles já tinham enfrentado ali os franceses e os americanos e também, né, a China também não foi capaz de vencê-los. E a China afirma que esse conflito mostrou que a União Soviética, na época que apoiou o Vietnã, por isso, né, essa aliança já antiga entre os dois países, a União Soviética não conseguiu apoiar o Vietnã com tanta intensidade de forma que pudesse rechaçar a invasão chinesa. Mas assim, o que interessa dessa história aí, dessa quadra histórica naquele país é que o Vietnã foi capaz de rechaçar o ataque chinês e ocupou o território do Camboja por mais 10 anos. Mas então, aí tem essa rusga, né? A relação diplomática entre os dois países, entre
o Vietnã e a China nunca mais foi a mesma coisa, sempre, né? Até hoje os dois países não se entendem muito bem. E tem mais a questão agora do Mar do Sul da China, né? Que a China já afirmou que aquela região ali é toda de soberania chinesa, né? Então ela disputa ali os mares com o Vietnã, tem mais essa rusga. Mas enfim, os dois países participaram do desfile e demonstrando, né, internacionalmente, né, publicamente, para a imprensa internacional que os dois países continuam aliados. E teve a ausência, né, dos imortais, né, dos desfiles imortais, que são parentes de mortos na Segunda Guerra Mundial, que desfilam com foto dos seus parentes, e dessa vez não teve. Porque, né, a única raciocínio que sobra é que lembrar os mortos da Segunda Guerra Mundial pode automaticamente lembrar também remeter, né, aos mortos aos mortos russos, né, nessa guerra da Ucrânia, o que está cobrando muito alto em vidas de soldados russos. Então o governo russo, o Putin, está tentando omitir essas informações aí, porque querendo ou não enfraquece o governo dele. Então essa ausência dos imortais foi uma coisa notada agora. Outra coisa também desse desfile foi um intenso ataque de drones por parte da Ucrânia. Olha, convenhamos, né? Vamos admitir que a Ucrânia é corajosa, né? Fez um enxame de ataque de drone durante o desfile lá, e esses drones foram todos rechaçados por baterias antiaéreas. Mas fica aqui a ressalva que o governo ucraniano foi peitudo. E o que a gente pode tirar desse desfile, né? Mas o Xi Jinping foi, né, foi a personalidade internacional de destaque, né, nesses dias lá na Rússia. A imprensa russa deu muita notoriedade para ele. Ele falou muito, né, deu várias entrevistas e falou muito de combater a intimidação por parte, né, do unilateralismo internacional. Quis falar dos Estados Unidos, né? Falou que não é inimigo de nenhuma nação, mas que deixou nas entrelinhas aí que ela está junto com a Rússia para combater a influência de poder intimidatória, de acordo com ele, unilateral dos Estados Unidos. E o que a gente pode tirar desse desfile, né, concluir, é que realmente a Rússia tem sofrido bastante com a guerra. A Rússia tem cada vez mais dependido da ajuda chinesa, principalmente economicamente, né? Os dois países têm aumentado e intensificado a aliança, e eles estão numa posição pública e notória de antagonismo aos Estados Unidos, né? Então eles estão declarando isso cada vez mais, né? Levando a gente mais uma vez a não deixar de concluir que um conflito internacional de larga escala é possível dentro desse contexto. E com relação ao Brasil, o Lula participou, né? Foi um dos líderes convidados. Eu acredito, né, na minha opinião, o Lula não deveria ter ido. O Brasil tem que ficar fora desse antagonismo, tá? Esse antagonismo não soma nada para o Brasil. Ele podia ter mandado ali o vice-presidente, igual mandou aquela vez para o Irã. Não precisava ter mandado aqui o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Não precisava ter ido pessoalmente. E lá ele tirou foto do lado de um monte de ditador. Então, para ele também, para a imagem dele também não foi nada profícuo. É o que eu penso a respeito disso. E você? O que você acha? Comente aí, né? Muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Dê o seu like, se inscreva no canal e Deus ilumine a vida de cada um de vocês.